E vamos lá, vamos comentar esse lançamento do Starship que acabou de acontecer, tá bom? A gente tá aqui em Starbase ainda, tá? A gente tá de olho no pad orbital, estávamos aqui e a gente viu o voo do Starship ao vivo, algo assim espetacular. A gente tem uma série de coisas que a gente pode analisar desse voo ainda, não tudo, tá bom, gente? Ainda a gente não tem todas as respostas, a gente não vai ter todas essas respostas, e talvez a gente consiga analisar muita coisa somente assistindo. Então, o voo aparentemente foi muito bom. Ele não foi excelente, mas ele foi muito bom, o que para esse ponto do projeto, para o segundo voo orbital, eu acho que é muito válido. Então a gente viu uma decolagem perfeita, aparentemente o pad suportou, a gente apontou a nossa câmera para o pad e aparentemente tá ok. O Starship começou a subir, atingir a velocidade supersônica. Essa chama que vocês estão vendo, ela não tem nada a ver com o que é de verdade, por mais que, assim, cara, é lindo. É maravilhoso você ver essa chama ao vivo, essa chama brilhante, esse roxo brilhante do metano queimando. Então o Starship foi subindo, ele sobe devagar, tá? Eu achei que ele subisse mais rápido agora que todos os motores funcionaram. Então ali você consegue ver que todos os motores estão ali operando, o que é muito legal, tá? Porque você vai conseguir, ele vai conseguir atingir a velocidade. Então aqui nesse ponto ele vai chegar já à velocidade do som ali, ó, vai chegando a 1100, 1200 e pouquinho, já tá na velocidade do som. E aí a gente vai vendo que começa a acontecer uma falha ou outra aqui em motor, tá bom? Então aqui começa a aparecer essas cores um pouquinho diferentes, são algumas perdas de pressão, mistura que não tá ideal. Mas ainda permitiu que o voo continuasse, o que é excepcional. A gente não teve nenhuma falha grave de motor durante o voo. Isso que é o que importa bastante para o que a gente precisa neste momento deste projeto. Então o Starship passa dos 2.000 km/h, continua subindo com bastante facilidade, tá? Isso a gente pode dizer com total segurança, com total facilidade. Aqui onde a gente estava, passar um pouco da experiência para vocês, o calor, assim que o Starship foi ativado, o calor veio na hora, assim, ó, pá, na cara o calor, tá? E o som chegou um bom tempo depois, quando ele já estava no ar, e o som não parava, um som fortíssimo, é uma pressão enorme, a barraca balançou, tudo balançou aqui. E eu acho que foi um show que todos vocês deveriam ter oportunidade de ver. Depois disso, o Starship continuou subindo, chegando ali a 5.000 km/h. Chega a 5.000 km, 50 km de altitude, ali Starship mais na visão do Super Heavy. E aí começa a preparação para o desligamento do motor. Eu acredito que esse perfil de voo não vai ser o perfil final de voo do Starship, tá bom? Esse perfil talvez seja diferente, um pouco mais parecido com algumas coisas com o Falcon. Porque aqui eles começam a desligar os motores, ó, eles vão desligando e ficam só com 3 motores. E aí vem um momento mais tenso, que é o hot stage. Então os motores do Starship são ativados, ó, os motores ativados, e aí rola a separação. E o Starship começa a rotação. Parece que ele roda um pouco mais do que deveria, tá? Os 6 motores do Starship estão ativados, tanto os Raptor vácuo quanto os Raptors a nível do mar, tá bom? Então não é algo estranho. E aí a gente vai ver que o Super Heavy vai explodir. Então ele vai tentar ativar um motor, vai tentar ativar o outro e vai fazer um blau. Aí vai vendo? Ele vai ativando, ó. Tentou ativar e vai fazer um cabumzão, vai fazer um cabum bonito. Pela cara, parece sistema de terminação de voo, tá bom? Sistema de terminação de voo, aparentemente, entrou em atuação pelo ponto que explodiu. Ele explodiu bem no meio. E explodir no meio geralmente é os explosivos que entraram em funcionamento. Depois o Starship continuou voando. Ele chegou a 7.000 km/h e continuou ganhando velocidade. A trajetória estava normal, a pressão dos motores estava normal e a altitude continuou subindo, o que é muito bom. Então, só até aí, se o voo tivesse acabado aí, já teria sido um grandíssimo sucesso. Tá? E engraçado que eu falei, né, que se o Starship conseguisse chegar, pelo menos ativar os motores do segundo estágio e não chegar nem na velocidade esperada, já seria bom. Então eu vou dizer que eu acertei muito bem o resultado do voo do Starship, viu? Mas não foi de propósito, né, gente? É um chute, né?
Mas eu acertei muito bem, eu falei que ia acontecer isso, que mesmo se ele não chegasse a entrar em órbita ou reentrar, seria um grande sucesso. Então, a gente vai vendo essa queima acontecer. Não teve câmera on board, tá? Antes que alguém pergunte, é câmera on board? Não teve câmera on board, ou pelo menos a SpaceX não mostrou. Talvez eles mostrem depois, em algum momento. A gente vai continuar buscando informações, óbvio, sobre o que aconteceu em várias fontes diferentes, porque o Elon deve se pronunciar a respeito do voo e das falhas que ocorreram, pelo menos nos dados iniciais, tá? Porque tem muita coisa que aconteceu e a gente não sabe, tem coisa que a gente nunca vai saber. E com isso, a SpaceX tem um mérito gigantesco do que aconteceu. Dizer que o Starship teve uma falha hoje seria um erro grotesco. Por isso que a gente vai bater muito na tecla de trazer informações corretas a respeito do lançamento. Esse lançamento, dentro do que a SpaceX propôs, foi um sucesso. O sistema de terminação de voo não... Bom, o sistema de terminação de voo funcionou, a gente sabe. Mas o sistema do pad de deflexão de chamas funcionou, os motores funcionaram, todos os motores funcionaram, o Super Heavy teve uma intercorrência no retorno, a gente vai tentar entender o que aconteceu ainda, obviamente, tá? Mas o retorno do Super Heavy nesse momento não é algo grave, tá bom? Não é algo grave, o importante é fazer o voo dar certo. Então, a SpaceX chegou ali aos 13 mil km por hora, continua ganhando velocidade, com 6 motores ligados, você tem muito empuxo, tá? Tem muito empuxo, eu não sei porque eles optaram por esse sistema de ativar os Raptor a nível do mar para a subida, tá? Talvez faça algum sentido dentro do que eles esperam nesse momento, talvez no futuro eles mudem isso. Acredito até que mude, porque a performance do motor para o vácuo é muito maior do que o nível do mar, tem muita perda. Então, o Starship continua subindo, chega a 149 km de altitude. A gente continua acompanhando, olha, 16 mil km por hora, ele vai ganhando. Tem uma hora que ele começa a soltar um pouco de fumaça, a gente não sabe se é o desligamento do motor que aconteceu, se é algum problema que rolou e aí ele já explodiu lá, só que a gente não consegue ver porque está muito longe. Como eu falei, isso são apenas especulações, tem que esperar algum pronunciamento da SpaceX que deve ocorrer ainda hoje ou até nos próximos dias. Ali a gente já começa a ver, tudo bem que a velocidade continua subindo, mas começa a ver uma pluma muito proeminente. Pode ser ainda uma parte de sol que vai batendo e forma essa nuvem, como se fosse uma nuvem noctilucente. E aí a gente começa a não ver mais o Starship. Aqui onde a gente estava, não dava para ver mais o Starship depois que ele teve a separação. Ele virou um pontinho e esse pontinho praticamente desapareceu, tá? O Super Heavy deu para ver muito bem, durante ontem, até quando explodiu, deu para ver. O som da explosão do Super Heavy não chegou aqui, tá? Do lançamento sim, óbvio, mas o resto não. Então ele vai bater os 22 mil km por hora, ele já tá perdendo um pouco de altitude, mas isso não é um problema ainda, porque se ele tá ganhando velocidade e tá perdendo altitude, não é problema. O problema é quando você perde altitude e perde velocidade, tá bom? Então ele vai chegar ali aos 23 mil km por hora, vai bater os 24 mil e vai cortar, tá? Ele vai cortar, aí cortou, aí já cortou os motores e aí a SpaceX perde o contato com ele, tá? O que aconteceu? Como falei, não sabemos, mas eles cortam a transmissão falando que muito provavelmente eles perderam o Starship, ou seja, alguma coisa aconteceu que impediu que ou a comunicação acontecesse ou o veículo acabou sendo destruído pelo próprio sistema de terminação de voo que entra em ação para garantir que nenhum problema aconteça. Ou seja, resumindo esse voo, na parte de lançamento foi excepcional, na parte de retorno não. Agora, dentro do andamento do projeto, você ter no segundo voo um sucesso desse nível torna tudo ainda mais impressionante. É o maior foguete de todos os tempos, são 120 metros de altura, 5 mil toneladas, 9 metros de diâmetro, 39 motores ao total, sabe, um motor dos mais difíceis que dá para ser feito. Então tem vários poréns ali que tornam esse lançamento todo especial. Mas eu quero saber de você, caro fogueteiro e fogueteira, o que você achou do voo do Starship? Você acha que valeu a pena tudo isso? Você acha que a SpaceX mandou muito bem, mandou muito mal? A gente quer saber, deixa a sua opinião nos comentários que
vai dar muito pano para manga esse bate-papo sobre o Starship. Então o Space Orbit cumpriu sua missão aqui em Starbase, trazendo a melhor transmissão que nós conseguimos fazer para vocês brasileiros, nossos amigos, nossos parceiros tupiniquins poderem curtir um pouco dessa emoção impressionante que é ver um foguete deste porte chegar ao espaço.